Olá, irmãos, boa noite. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez online e nessa noite eu quero convidar os amados irmãos a poder participar conosco nessa live simples, né? Mas que tem um valor imenso porque nós vamos ouvir a palavra de Deus e hoje eu quero estudar com vocês a palavra de Deus. Essa que é a realidade, quarta-feira. E eu quero estudar com vocês a palavra de Deus, né? E hoje nós vamos falar exatamente da palavra de Deus. Queria dar uma boa noite para todo mundo. Queria que quem está online aí já chegando pudesse dar um ok, dizendo que está tudo ok, está chegando, vocês estão ouvindo bem, tá certo? Se precisa melhorar aqui o volume e isso vai me ajudar, tá bom? Então vou aguardar um pouquinho aqui. Eu estou vendo ali a irmã Cirlane, que está online, dando boa noite para todo mundo. Boa noite, irmã Cirlane. Deus continue abençoando a vida da irmã Cirlane, que está aqui em casa junto com a gente aqui. Nós estamos nessa luta, nesse trabalho. Também temos outros irmãos que estão chegando também. Marcamos para 7h30. E todos vocês são nossos convidados a participar conosco desse trabalho, dessa live. Tá certo? Então, irmão, nós vamos ter um pouco de oração, né? A irmã Silene está pedindo para baixar aqui o som um pouquinho. Eu vou baixar aqui o volume do som. Só um instante, viu, pessoal? A live é ao vivo, né? Eu não sou muito bom com esse trabalho, mas a gente está fazendo o que a gente pode fazer, né? E o que a gente pode fazer, irmãos, é aproveitar esse momento para estudar a palavra de Deus, né? Não é porque nós estamos em casa que a gente vai deixar de estudar a Bíblia, né? De estudar a palavra de Deus, de jeito nenhum, tá certo? Então nós temos que ter esse tempo. Eu sei que alguns irmãos estão trabalhando, outros irmãos estão em casa, porque os seus trabalhos não são, na visão dos nossos governantes, não são essenciais, né? E estão em casa, e isso me preocupa bastante, porque eu, sinceramente, irmãos, eu sei que essa enfermidade, essa doença, ela tem tirado a vida de muita gente. Nós estamos vendo a reportagem, estamos acompanhando o que está acontecendo, mas também eu me preocupo com a outra parte, sabe? Me preocupo com as pessoas que precisam trabalhar para manter sua casa, né? Porque ninguém vem pagar suas contas, ninguém vem pagar as contas de consumo, ninguém vem comprar remédio, tá entendendo? E aí eu me preocupo com isso. Eu não sou político, todo mundo sabe disso, né? Mas eu me preocupo tanto com as pessoas que estão doentes nos hospitais, que estão doentes nas suas casas, que não tem para onde correr. Mas também eu me preocupo também muito com as pessoas que não tem como comprar alimento, não tem como resolver os problemas financeiros, né? Me preocupo muito com isso. Nós devemos orar por isso, irmãos. Devemos orar pelas pessoas que nos dão emprego, né? Pelas pessoas que pagam nosso salário. Devemos orar porque o mundo está passando por uma situação muito ruim. Alguns já estão conseguindo sair. Nós ainda estamos dentro da crise.
né? E a gente precisa muito, irmãos, muito, estar unidos em oração, né? E jamais se deixando que esquecer também da parte espiritual. Tá certo? Então, boa noite, os irmãos. Vamos orar para que a gente possamos iniciar aqui o trabalho de hoje à noite. Convido vocês a orar comigo. Nosso Deus e Pai, nesse dia de hoje, Senhor Deus, eu venho pedir ao Senhor que nós possamos aproveitar esse tempo aqui, Senhor Deus, nesse canal do Facebook, aproveitar para a gente compartilhar um pouco da palavra de Deus, né? Porque o tempo, ele não é muito. Meu Deus, mais que seja um momento oportuno, que seja um momento de graça, que seja um momento de aprendizado. Eu quero desde já agradecer pela vida dos irmãos, agradecer a Deus porque graças a Deus todos eles estão com saúde, aqueles que estavam doentes estão se recuperando. Agradecer pela saúde da irmã Carlinha, pela saúde do esposo, dos filhos dela, pela saúde do marido da minha irmã, que é o Alexandre, o irmão Alexandre, e também pela a Gabriela, pela Gisele, pelo os seus maridos, né? E também agradecer pelos irmãos, que graças a Deus também estão bem, e pedindo a Deus pela vida dos nossos amados irmãos que têm uma idade mais avançada, que estão no grupo de risco. E tudo isso, meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, Deus, esteja Deus, cuidando de tudo, porque sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Pai amado, nos abençoa, nos protege, cuida de todos nós. Ó Deus, abençoa esse tempo para que nós possamos ouvir a Tua palavra e nos alimentar, Deus. Em nome de Jesus, eu te agradeço, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Ok, baixei aqui mais o som aqui. Então, irmãos, nós vamos hoje, quarta-feira, eu vou fazer aqui um desafio para os irmãos, né? Vocês que estão aí online e depois os outros que vão assistir também. Eu sei que nesses dias em que nós estamos em casa, uma coisa que tem sido muito usado, né? Muito usado mesmo, é exatamente o celular, né? Através do celular, as pessoas estão fazendo compra, as pessoas estão pagando conta, né? As pessoas estão conversando com o mundo todo, tanto no Brasil como no outro país. E o celular está na mão de todo mundo. O celular está na mão das crianças, está na mão dos jovens principalmente, e dos adultos. Todo mundo aderiu a esse objeto chamado celular, né? Que tem de tudo. Tem coisas boas, tem coisas que não são boas. Aí você vai encontrar coisas benéficas e coisas que são maléficas, né? Desde um estudo da palavra de Deus, uma Bíblia online que a gente pode ter, como também tem as pornografias, tem os vídeos inadequados e tem tanta coisa que não é boa, né? Eu não estou dizendo que você não deve ter um celular, porque se eu dissesse isso eu estaria sendo hipócrita, porque nós estamos falando através de um celular, né? Assim como todos os objetos, todos eu digo, a gente temos que saber usar, né? Temos que saber usar tudo. Por exemplo, a pessoa ele tem um transporte, um carro, uma moto. Ele pode muito bem utilizar esse carro, essa moto, para ele ir para o trabalho, para ele levar alguém no hospital, né? Enfim, a gente tem, por exemplo, uma caneta como essa daqui, né? E é um objeto de muita utilidade. Ela serve para você escrever uma carta de amor, mandar para alguém, né? Ela serve para também uma pessoa fazer uma denúncia
ou até mesmo escandalizar a vida de alguém, né? Fazer uma carta com calúnias, enfim, tudo na vida. Aí você pergunta, pastor, é tudo mesmo, inclusive a Bíblia? Sim, a Bíblia também. A Bíblia, né? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é o livro de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, certo? Mas, se ela for bem usada, se ela for bem utilizada, então com certeza ela vai ser bênção na vida das pessoas. Se ela não for bem utilizada, irmãos, alguém pode utilizar ela para trazer benefício para a sua própria vida, né? E eu quero dizer como. Claro que ela vai trazer benefício para a vida da gente, mas as pessoas se aproveitar da palavra de Deus, enganando a outros que desconhecem a palavra de Deus, e isso não é bom, né? Isso não é interessante. Então tudo na vida, tudo na vida. Alguém pode escrever um livro, né, como esse daqui, para levar uma mensagem para alguém, levar um conhecimento, levar um estudo, levar algo que seja muito bom. Mas também pode usar também para outros meios, para outros fins. Enfim, eu estou falando isso, irmãos, porque hoje eu quero fazer um desafio para os irmãos. Eu comecei falando do celular, né? Porque eu quero convidar os irmãos, né? Eu não estou na casa de vocês, eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero convidar os irmãos hoje a gente dar mais atenção à Bíblia Sagrada, certo? Mais atenção à palavra de Deus. Eu não sei o quanto de atenção que vocês têm dado à palavra de Deus. Todos nós, né? Se você tem lido a palavra de Deus, se você tem se debruçado sobre ela, se você tem aprendido alguma coisa, se você está se alimentando da palavra de Deus, né? Ou não. E eu queria que os amados irmãos fossem muito sinceros para com você mesmo, né? Porque quando a gente está vindo para a igreja, querendo ou não, quando o pastor diz vamos abrir a Bíblia no livro tal, no evangelho tal, a pessoa abre. Mas será que essa Bíblia ela está sendo utilizada na sua casa, né? Ou esse caminho, essa distância que existe do sofá até a estante tem sido uma longa distância em que não consegue chegar até lá? Espero que isso não esteja acontecendo, né? Espero que a gente tenha também, todos nós, tenhamos um tempo para ouvir, para ler a palavra de Deus. E não só as coisas que a mídia está oferecendo, né? Porque o celular ele traz uma carga de informação, vídeos e mais vídeos, e toma o nosso tempo, tá entendendo? E acaba que a Bíblia, a palavra de Deus, muitas das vezes ela fica esquecida, né? Ela é abandonada. E hoje, irmãos, eu quero enfatizar esse assunto, porque eu me preocupo com isso. Me preocupo muito. E eu sei que tem irmãos que estão lendo a Bíblia, mas eu também sei que tem pessoas que nem sabem onde está a sua Bíblia. Que ela está até com, você colocar assim, né, um cheiro já de mofo, né? E onde está a minha Bíblia? Então eu quero hoje ajudar os irmãos dentro da palavra de Deus a gente pensar sobre esse assunto, sobre a Bíblia. É um assunto de extrema importância, é um assunto muito maravilhoso, é um assunto que todos nós crentes devemos estar pensando sobre esse assunto, irmãos. Pensando. A gente estamos em casa, mas eu quero convocar os irmãos
a ler a sua Bíblia, estudar a Bíblia, né? E, se possível, compartilhar com outras pessoas. Tá bom? Então, nós vamos começar hoje lendo a palavra de Deus. Tá certo? Quero dar uma boa noite para os irmãos que estão chegando, os irmãos que estão aí, o irmão Sérgio, o irmão Carlinhos, que eu estou vendo aqui agora, o irmão Rafael Vidal, o irmão Patrícia, a irmã Silã, que eu já falei, e, enfim, todos vocês que estão online. Então, irmãos, eu quero convidar para vocês não só ficar me ouvindo, mas eu quero convidar os irmãos a pegarem suas Bíblias, e ler a palavra de Deus. E, se possível, ter uma caneta, marcar o que você está lendo. E, se possível, amanhã, depois, ou até mesmo mais tarde, você reler aquele texto de novo e meditar e pensar. Então, nós vamos abrir a Bíblia. Eu vou convidar os amados irmãos a abrir a sua Bíblia no livro do 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Eu vou aqui abrir a minha Bíblia também, né? 2 Timóteo, e no capítulo 3, versículo 16. Amém, irmão Carlinhos. Um abraço para a irmã Sandra, viu? E para toda a sua família. Muito obrigado, irmãos. Nós estamos com saudade de vocês. Então vamos lá, pessoal. Abra sua Bíblia aí. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Obrigado, irmã Sirlane. E eu quero que os irmãos possam acompanhar na sua Bíblia esse texto que é de muita importância. Que diz assim, irmãos: toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Vamos ler o 17 também? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vocês entenderam a palavra de Deus, né? Toda a Escritura, toda. É muito importante a gente notar o poder da palavra de Deus, as palavras. Quando ele diz assim, toda a Escritura, divinamente inspirada, né? Então, todo, o que é toda? Do Gênesis até o Apocalipse. Toda essa Escritura, ela foi um livro divinamente inspirado, não foi um livro escrito por homens qualquer, mas foi Deus que inspirou esses homens, e foi uma obra divina, e ela foi inspirada, né? E ela é proveitosa, ela serve, né, para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Olha o que a palavra de Deus faz, né? Ela redarguir, ela corrigir, para instruir em justiça, né? Então, isso, irmãos, é algo de muita importância, é muito maravilhoso. Então, deixa eu continuar aqui com os irmãos aqui. Então, o meu desejo, irmãos, para com os irmãos é que todos nós, eu, vocês que estão online, os irmãos que vão ouvir depois, os amigos que vão ouvir depois, que nós possamos amar essa Escritura da palavra de Deus, amar a Escritura da palavra de Deus. Que você não tenha a Bíblia, né, a palavra de Deus, como um amuleto,
não tenha como um amuleto, mas como um grande tesouro, certo? Que temos além do próprio Deus. A Bíblia, essa Bíblia que eu mostrei para os irmãos, todos nós sabemos que ela é a palavra de Deus, né? Ela é a sua autorrevelação, e é um livro que tem ensinos maravilhosos, ensinos sistemáticos, e que está em concordância com todos mesmo, todos os livros. A Bíblia, ela não vai entrar em discordância em nenhuma parte, ela sempre está em acordo com tudo. Então, irmãos, é muito importante, eu estou chamando a atenção dos irmãos hoje à noite, nessa quarta-feira, que seria um culto de doutrina, para ensinar para os irmãos o valor da palavra de Deus, né? Por isso que eu tenho enfatizado isso, a chamar os irmãos para a gente ler essa palavra. Quando ele diz lá, repito, toda a palavra de Deus, toda a escritura, ela é inspirada por Deus. Alguém pensa que a Bíblia, eu já vi pessoas comentando isso, que a Bíblia é um livro qualquer, foi os homens que escreveram. Não, irmãos, a Bíblia não é um livro qualquer, meu amigo, a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia, ela é o livro de Deus, ela é a palavra de Deus, e ela é útil para o ensino, ela nos ensina. Eu, desde criança, muitos irmãos também, somos ensinados na palavra de Deus, e as nossas vidas, elas são aprumadas com essa palavra, né? Ela nos repreende, ela nos ensina, ela nos dá correção, né? Ela nos educa na justiça. Essa é a palavra de Deus que nos ajuda. Então, a própria Bíblia, ela afirma que ela é a verdade, a mensagem de Deus ao homem, né? E eu quero convidar os amados irmãos a abrir a sua Bíblia novamente, lá na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, segundo Pedro, no capítulo 1 e o versículo 21. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21. Como eu disse para você, abra a sua Bíblia e acompanhe comigo aí a leitura da palavra de Deus. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 21, diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Irmãos, vocês estão vendo aqui que maravilha o que a palavra de Deus está dizendo. Olha, marca aí se você não tem ainda marcado, como eu não tinha aqui. Porque a profecia, o que é a profecia? A palavra de Deus nunca foi produzida por vontade de homem algum. O que é isso, né? Nunca foi produzida, não foi feita por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, isso é uma maravilha. Isso é a própria palavra de Deus dizendo para nós que ela é a verdade, que a mensagem de Deus ao homem, né? A mensagem de Deus ao homem, aqui nesse versículo nós lemos em 2 Pedro 1:21, nos diz que os homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Vocês estão vendo? Que maravilha! Os homens santos de Deus
falaram movido pelo o Espírito Santo de Deus. Então não é algo produzido por vontade humana, né? Existem muitos livros que são produzidos por vontades humanas, né? E que não traz nenhuma revelação divina, que não alimenta a alma, o espírito, não alimenta. Porque o livro sagrado é a palavra de Deus. Então, a Bíblia, irmãos, ela foi escrita aproximadamente por 40 homens diferentes. 40 homens diferentes. Você vai ver lá no começo, Moisés escreveu 5 livros. Você vai ver livros históricos, livros poéticos. Você vai ver livros lá que são os salmos, que são cânticos. Você vai ver os evangelhos do Novo Testamento. Vai também ver o livro profético, enfim. Então a Bíblia, ela foi escrita por aproximadamente 40 homens diferentes. Mas se nós notarmos, e eu sei que os irmãos sabem disso, né, ela está de acordo com todo o resto da Bíblia. Irmãos, isso é tão maravilhoso, isso é tão glorioso a gente saber, que a gente pode ler o livro do Gênesis, que foi escrito há muito tempo atrás, e quando você vai ver, lá tem uma profecia falando, né, do que vai acontecer nos finais dos tempos, né? Falando lá o Apocalipse, falando sobre que Jesus vai voltar, falando que Jesus esmaga a cabeça da serpente. Então ela está em total acordo um com os outros, ou seja, mesmo sendo escrito por 40 homens diferentes, em tempos diferentes, né, a gente pode ver que a palavra de Deus, ela está em pleno acordo. Isso é maravilhoso. Estes homens, eles viveram em países diferentes. Viveram em países diferentes e culturas diferentes. No entanto, irmãos, a Bíblia, já dizia um amigo meu, né, que a palavra de Deus, ela é super atualizada, mesmo se passando tantos anos, mesmo se passando por pessoas diferentes, de época diferente, ela é atualizada, ela é dinâmica, ela alimenta, ela não perde o seu valor. Então essa é a palavra de Deus que eu quero incentivar nessa noite de hoje para você, né, para todos nós, não abandonar a palavra de Deus nesses dias que nós não estamos vindo à igreja. Nesses dias que a Bíblia, o livro sagrado, pode ser, tomara que não, está abandonada, esquecida em algum lugar, né? Então, eles escreveram em língua diferente, porque a Bíblia, hoje nós temos ela traduzida no português, mas inicialmente, irmãos, a Bíblia, para quem não sabe, ela foi escrita em hebraico, ela foi escrita no aramaico e no grego. O Velho Testamento, ele foi escrito no hebraico. Já o Novo Testamento, ele foi escrito no grego, chamado grego koiné, né? Então, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. E nós sabemos disso. Nós sabemos o quanto ela é importante. Então, só para relembrar da memória dos irmãos, quantos livros tem o Velho Testamento? 39 livros, né? 39 livros. Começando com os 5 primeiros livros, que a gente chama de livros que são o Pentateuco. Esses 5 primeiros livros foram escritos por quem? Moisés. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. O livro dos começos, que é o livro do Gênesis, onde fala da criação do homem, do pecado, né, e da redenção do povo de Deus. E também fala lá do livro do Êxodo, que fala que Deus, ele liberta o seu povo do Egito. E fala também do Êxodo Levíticos, né, que fala da expiação, da santidade,
adoração através do sacrifício e purificação. O livro de Números fala do povo de Deus, né? E desobedece o povo de Deus, que desobedece a Deus muitas das vezes, e continuamente se torna peregrino no deserto por 40 anos. Então, Êxodo, Levítico, Números e o Deuteronômio fala dos grandes discursos de Moisés para preparar Israel para a entrada da terra prometida. Então, só para lembrar, depois tem os 12 livros que são os livros históricos, né? Esses 12 livros, eles têm uma relação de livro na ordem que você encontra na sua Bíblia, né? Eu vou até comentar para os irmãos quais são esses livros históricos, só para relembrar aí, né? Os livros históricos, eles são Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então, nota que são livros maravilhosos. E tem também os livros poéticos, né? Os livros poéticos, que fala, que descreve em poesia a canção, a grandeza de Deus e o tratamento de Deus com os homens. Esses livros são livros poéticos. E tem também os livros proféticos, irmãos, né? Que os profetas, eles foram comissionados por Deus, ou seja, foram chamados por Deus para entregar uma mensagem aos homens, né? Por exemplo, na igreja, nós estamos estudando na quarta-feira presencial, antes que chegou aí essa pandemia e essa ordem de ficar em casa, nós estávamos concluindo um livro profético, né? E que nós vamos voltar, se Deus quiser, para concluir. Então, esses livros proféticos, foi Deus que deu uma ordem, chamou esses homens, profetas, para entregar uma mensagem aos homens, né? Então, tem os profetas maiores e tem os profetas menores. Então, irmãos, eu estou falando tudo isso para a gente ver a importância da Bíblia, né? E eu estou chamando a atenção para que a gente não esqueça a palavra de Deus. Que logo que terminar essa live aqui, né, os irmãos criam um compromisso de dizer, rapaz, eu vou ler a Bíblia nesses dias, eu vou aproveitar para ler o livro do Gênesis, por exemplo, livro de Josué, por exemplo. Eu vou ler o Evangelho de João, de Mateus, Marcos. Eu vou ler o livro de Apocalipse, que eu tenho curiosidade, eu gosto de ler esse livro. Então, assim, irmãos, a nossa mente, ela é muito preguiçosa, sabe? A nossa mente, ela quer coisas prontas, preparadas. E nós vivemos num mundo, irmão, num tempo em que tudo tem que ser rápido, correndo, tem que ser... O vídeo, se demorar muito, a gente passa, não quer ver todo. Uma mensagem, se é longa, a gente lê um pedaço e joga para lá, não quer mais ver. Sabe? A geração que não tem paciência. Irmãos, eu não sou muito velho e nem muito novo, mas eu lembro que no passado as pessoas, elas tinham o hábito de ler livros, né? Porque já diz o ditado que quem lê sabe mais, sabe? Então, leia a palavra de Deus, leia também outros livros que vão lhe ajudar, né? Livros que vão trazer ajuda para você. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui um livro que não é a palavra de Deus, mas é isso aqui, ó, né? Que ele é Amado Timóteo. Esse livro eu comprei ele agora há pouco tempo e eu só li um pouco dele e ainda vou ler ele todinho. A minha esposa estava lendo ele, estava gostando muito, está gostando muito. Por quê? Porque são livros que lhe ajudam, né? Então é muito importante os irmãos terem esse compromisso
de ler a palavra de Deus, de ler um livro que possa lhe ajudar. E não somente estar só no celular e as coisas passando, girando e tudo, vendo coisa desagradável, sabe? Que deixa a nossa mente, irmão, cansada. Deixa a nossa mente com tanta coisa que não edifica. Essa que é a realidade, né? É tanta coisa, é vídeo falando sobre coronavírus, sabe? Eu sei que a gente tem que estar informado, mas é tanta coisa, é crítica, é discussão, é briga, é tanta coisa, irmãos. E a Bíblia, em tudo isso, a palavra de Deus, ela pode ficar esquecida, sabe? Ela pode ficar abandonada. É jogos, né? É tanta coisa que pode fazer com que a palavra de Deus, desculpa, ela possa ficar abandonada. Isso, para o crente, e até mesmo para as pessoas que não são crentes, é terrível, irmãos. Não é bom, sabe? Então tem um tempo, acorde pela manhã, quem pode, né? Faça uma oração, leia a palavra de Deus, certo? Isso é muito bom. Olha, nesse versículo que nós lemos aqui, lá em 2 Timóteo, do capítulo 3, verso 16, eu quero fazer aqui um comentário nele, certo? E os irmãos tenham paciência um pouquinho, porque eu vou ler ele novamente. Tem gente que não gosta muito que a gente repete as coisas, mas eu vou ler ele novamente. Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir justiça. Olha, quem escreveu isso aqui foi Paulo, a Timóteo. Irmãos, e sabe, Timóteo foi um dos primeiros cristãos, vocês sabem disso, da segunda geração, né? E sabe, irmão, Timóteo, ele se tornou um cristão. Eu quero chamar a atenção dos pais nesse momento. Olha para mim, por gentileza. Você que é pai, você que é mãe, você que é avô, que é avó, escute o que eu estou dizendo nesse momento. Eu chamo a sua atenção. Timóteo, ele se tornou um cristão da segunda geração, né? E não foi em virtude de um evangelista que pregou um sermão para ele, um pastor que pregou um sermão para ele, um sermão de 1 hora, de 2 horas, 3 horas, um sermão poderoso, cheio de graça, cheio de força, e Timóteo foi convertido ao evangelho. Foi não, irmãos. Não foi isso. Timóteo, ele conheceu o evangelho, ele foi salvo pela graça de Deus, mas quem passou o evangelho para ele foi quem? Foi a sua mãe, a sua avó, né? Que lhes ensinaram as escrituras sagradas quando ele ainda era uma criança, pequena. Olha, Timóteo, ele era um grande homem de Deus, mas a mãe dele e a avó dele passaram para ele todo o ensino da palavra de Deus. Foram ensinando e ele se tornou um grande homem de Deus. Então, isso está escrito onde? Pastor, onde é que está escrito isso para me ver? É fácil. Venha lá para Timóteo 1,5. Volta só um pouquinho aí. Timóteo capítulo 1, versículo 5. 2 Timóteo, né? 1,5 diz assim, ó. Vou ler para os irmãos que estão em casa. Trazendo à memória a fé não fingida em ti, a que habitou primeiro na tua avó Lode e em tua mãe Eunice, estou certo que também habita em ti. Ou seja, Paulo está afirmando que quem trouxe
Ele está trazendo à memória que a palavra de Deus primeiro habitou no coração da avó dele, da mãe dele, a avó Lloyd, a mãe Eunice, e que elas passou para os filhos. Então, amadas irmãs, amados irmãos, nós temos a preocupação imensa, né? Eu digo isso porque eu também sou pai. Nós temos a preocupação imensa de ver os nossos filhos estudando numa boa escola. Isso é bom, isso não é ruim. Nós temos uma preocupação imensa de querer que os nossos filhos se tornem pessoas que vão servir a sociedade num cargo que seja bom, sabe? Mas, irmãos, eu não vejo muito essa preocupação da parte de muita gente em querer que os seus filhos também eles se desenvolvam na palavra de Deus. Eu admiro muito uma mãe que se preocupa, uma mãe que se preocupa em ensinar a palavra de Deus para seus filhos. O pai também, claro. Mas sabe, irmão, não estou aqui defendendo aqui A e B e dizendo que fulano está certo e que o ciclano está errado, não. Mas sabe, muitas das vezes o pai, ele sai cedo para o trabalho, né? Ele chega cansado e ele não tem como sentar com o filho e ensinar ali um pouco, sabe? Mas a mãe, que fica o dia todo com o filho em casa, ela tem mais essa liberdade, ela tem mais esse tempo de passar para os filhos. Olha, hoje tem a internet, que eu estou falando aqui também sobre isso, sobre o celular, que traz uma série de estudos para a criança na palavra de Deus, né? Existem vídeos educativos na palavra de Deus. Existe, né? E nós, irmãos, temos que ter cuidado, esse zelo de ensinar os nossos filhos, porque nem sempre nós temos condição de colocar os nossos filhos numa escola que ensina a palavra de Deus, porque essas escolas às vezes já são caras e não tem em todo canto. E uma escola pública, uma creche pública, eles não vão se preocupar com isso, irmãos, de jeito nenhum. Eles vão ensinar sobre quadrilha, sobre festa junina, sobre carnaval, eles vão ensinar sobre isso e aquilo, mas eles não vão trazer para os nossos filhos a palavra de Deus. Então isso fica a cargo de quem? Nosso, meu, nosso, seu, de ensinar a palavra de Deus os nossos filhos, como essa Lloyd fez, a avó dele, e a Eunice fizeram e ensinaram o Timóteo, né? E o trabalho dos pais, irmãos, é de vital importância na vida dos filhos. Viu? Tanto no lar como na igreja. Devemos perceber que ensinar crianças pequenas é uma oportunidade, certo? É uma oportunidade e uma responsabilidade. Jesus Cristo, ele queria que as criancinhas viessem a ele. Lembra disso? Você lembra desse texto que falou lá? Que ele queria que as crianças viessem a ele, Mateus capítulo 19, 13, até o verso 15, né? Então, como a mãe e a avó de Timóteo, Eunice e Lódio, nós devemos fazer a nossa parte, levando as crianças a Cristo. Ô irmãos, eu fico tão triste quando eu vejo crianças que a gente conheceu, sabe? Que nasceu, cresceu perto da gente e hoje não estão servindo a Deus. Eu fico muito triste com isso, né? Então, o ensino da palavra de Deus, ela é importante para os adultos e ela é de suma importância para as crianças. Porque no mundo que nós vivemos, meus amados irmãos, né, existe, enquanto você está querendo guiar os seus filhos na palavra de Deus, tem outros que estão querendo tirar eles. Outros, os falsos amigos,
que estão lá na escola pública, que estão na faculdade, que estão em todo canto, que não tem compromisso com a palavra de Deus. Não tem. Então, por isso que eu venho falando aqui, e espero que os irmãos coloquem isso na cabeça, e que não entenda como uma repreensão, mas como um cuidado meu como pastor. Sabe? Cuidado de você, que nesses dias que nós não estamos indo para a igreja, a gente não abandone a Bíblia. Procure ela, marque ela. Sabe? Não precisa ser uma Bíblia cara, não precisa ser uma Bíblia, sabe? Toda a Bíblia, toda a palavra de Deus é inspirada. Toda a palavra. Então, irmãos, continuando aqui, né? Continuando. Tem os livros também do Novo Testamento, né? Que eu vou falar um pouco sobre eles aqui. O Velho Testamento tem 39 livros. Já o Novo Testamento, ele tem 27. Né? 27 livros. O Novo Testamento, ele é a nova aliança. Ele traz a revelação de Jesus Cristo, o Redentor dos homens. Nele nós vamos encontrar paz na palavra de Deus. O Novo Testamento fala da vida de Cristo, fala do caminho da salvação, o início do cristianismo, a instrução para a vida cristã, e fala do plano de Deus para o futuro, que é o livro de Apocalipse. Olha que livro maravilhoso, completo. É a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, esses evangelhos, né? Por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 evangelhos. Todos eles falam da vida de Jesus. Né? Fala da vida de Cristo. Escrita especialmente para os judeus. Revelando Jesus Cristo como o seu Messias tão esperado. Né? Fala também revelando Jesus como servo obediente de Deus, escrito especialmente para o mundo romano. E também fala de Jesus Cristo revelado como homem perfeito, enfatizando a humanidade, escrito por Lucas em grego, para o mundo grego. E também a vida de Cristo, revelando Jesus como Filho de Deus, enfatizando sua divindade, né? E como a gente evangelizar as pessoas. Então a Bíblia, ela é completa, a palavra de Deus ela é completa. Ela é uma bênção, irmãos. Então valorize a palavra de Deus. Né? Tem uma Bíblia física, uma Bíblia que você pode abrir, que você pode marcar. Eu vou mostrar para vocês aqui como que é a minha Bíblia. Ó, a minha Bíblia. Tá vendo? Marca a sua Bíblia. Olha. Você marca, estuda a sua Bíblia. Mais um pouco. E aí você vai fazendo estudos na sua Bíblia e você pega as palavras, as referências e pensa naquilo. Irmãos, é muito importante. Não precisa você ler um capítulo inteiro, mas fica no assunto. Pensa sobre isso. Estuda a palavra de Deus. E lá você vai desfrutar muita coisa. A sua vida vai dar um salto. A sua vida vai crescer. O seu dia vai ser melhor. Você vai ter mais força para enfrentar as dificuldades da vida. Eu lhe garanto isso na palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque é assim que eu me sinto quando eu vou buscar a palavra de Deus. Quando a gente foge da palavra de Deus, sabe? E esquece um pouco dela, a gente fica espiritualmente fraco. Imagina uma pessoa que não se alimenta, né? Que não se alimenta, falando materialmente, ele fica fraco, raquítico. E se ele não se alimenta, ele vai morrer. Assim é o crente. Assim é o povo de Deus. Se nós não buscarmos na palavra de Deus conforto, alimento, nós vamos padecer com isso. Por isso que eu quero
nessa quarta-feira, chamar a atenção de todo mundo que está aí, nas suas casas, para valorizar a palavra de Deus, sabe? Valorizar. Porque é de muita importância. Por que a Bíblia é importante? Por quê? Quando nós somos tentados por Satanás, né, é na palavra de Deus que nós vamos ter resposta para o inimigo. Lembra que quando Jesus ele foi tentado por Satanás lá nos evangelhos, Mateus capítulo 4, verso 4, você lembra que qual foi a resposta de Jesus? Satanás ele chegou para Cristo e disse o quê? O que foi que ele disse? Satanás falou assim, ele sabia que Cristo estava com fome, porque Jesus estava fazendo Jesus estava orando e jejuando 40 dias. E aí Satanás ele sabia da fragilidade de Cristo naquela hora. Foi o que ele disse para Cristo: transforma essas pedras em pães. Como Jesus Cristo conhecia a palavra de Deus, conhece a palavra de Deus, qual foi a resposta do Senhor? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. Quando nós temos, irmãos, a palavra de Deus dentro da nossa vida, e nós estamos buscando ela, nós temos respostas para os nossos problemas. Nós temos respostas para a nossa dificuldade, para a nossa fragilidade. Satanás ele não vai encontrar brecha para entrar na sua vida, nem na minha vida, nem na vida de ninguém, quando nós estamos próximos da palavra de Deus. Sabe? Então Jesus citou isso porque ele conhecia a palavra de Deus. Pastor, onde é que está isso aí, pastor, escrito? Jesus ele conhecia porque está lá em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 3. Vamos ler? Convido os irmãos para ler isso aí. Deuteronômio, Gênesis, você vai lá, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Jesus ele conhecia isso aqui. Ele estava lá no Velho Testamento, mas ele já conhecia. E a resposta dele para o Satanás foi essa. E te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná que tu não conhecesse, nem teu pai conheceram, para te dar o entender. Que o homem não viverá só do pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Né? Ou seja, Cristo conhecia a palavra de Deus. Ele conhece. Claro que ele conhece. E nós devemos conhecer também. Aí imaginou alguém chega para você com uma proposta tentadora, né? Uma proposta diabólica, mas você conhece a palavra de Deus e você tem uma resposta maravilhosa. Ô fulano, abandona tudo que você tem, vamos embora para tal canto, esquece esse negócio de crente, esquece isso, porque você vai ganhar muito dinheiro, você vai ser milionário e tudo. Qual é a resposta do crente? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. É importante eu trabalhar, é importante eu ter o desejo de ter alguma coisa, manter minha casa, mas isso não é tão importante como a palavra de Deus. Então isso é muito importante, irmãos. Então, isso, irmãos, eu estou falando, repetindo aqui, para que a gente dê valor à palavra de Deus. Em 2 Timóteo 3,16, que nós já lemos, né? Fala que a Bíblia ela foi inspirada por Deus, né? Que toda a Bíblia é inspirada por Deus. E isso é maravilhoso. Então, indo mais para frente aqui, no nosso estudo de hoje, né? Eu quero chamar os irmãos para uma coisa muito importante, certo? E já daqui a pouco eu estou encerrando isso aqui. Os seguintes versículos mostram
a importância da palavra de Deus. Eu já estou quase concluindo. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Nós lemos 16, mas agora eu vou chamar os irmãos para ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E o que desde a sua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Né? Olha que maravilha, né? Desde a sua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Sábio é diferente de ser inteligente. Tem muitas pessoas que são inteligentíssimas, mas não têm sabedoria. E a sabedoria nós encontramos na palavra de Deus. Nós encontramos aqui. Sabedoria é essa que nos leva, que nos conduz à salvação. Sabe, irmãos? Então isso é muito importante. É maravilhoso que os irmãos possam pensar nisso. Tá bom? Também, irmãos, tem outro texto lá em Hebreus, no capítulo 4, e o versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que maravilha, né? A palavra de Deus, ela é tudo isso. Ela é viva, viva, viva. Eu leio hoje esse texto, amanhã você vai ler, você tira para você coisas maravilhosas. Eu leio amanhã, eu aprendo mais coisas, sabe? Ela é viva. Certa vez, um pastor, ele pregou João, o Evangelho de João, eu não lembro qual era o versículo do texto, mas ele pregou por 3 vezes consecutivas naquele mesmo texto. E quando foi no terceiro domingo, uma irmã ia saindo na porta lá da igreja e perguntou para o pastor: pastor, o senhor sabe pregar esse texto? Ele disse: não, irmão, mas é porque a palavra de Deus é viva e cada vez que eu abro nesse texto, ela me diz mais coisa. E a senhora já aprendeu esse texto? Já sabe onde é que está esse texto? Ela disse: não, não sei. Eu esqueci. Não sei, eu não aprendi ainda. Então pronto, nós vamos pregar mais uma vez. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela é viva. Sabe? Não é um livro de conto de fada, de histórias, que você lê e depois esquece, não quer mais nem ler mais. Fica abandonando lá. Não, não é. Ela é viva. E além de ser viva, ela é eficaz. E ela também é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, da junta, das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Sabe? É apta. Ela faz você crescer na graça, no conhecimento, ela te dá experiência, sabe? Para você ser uma pessoa que pode ter resposta para a sua vida. Então, eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para o Salmo 19 e o versículo 7. Salmo 19 e o versículo 7. Salmo 19, versículo 7. Por gentileza, abra sua Bíblia aí.
Salmo 19, verso 7. Que diz assim, irmãos: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O que é isso? O que é a lei do Senhor? Aqui, ó. Palavra de Deus. Ela é perfeita. Você já imaginou uma coisa perfeita? Sem falha. Tudo que o homem faz é imperfeito. Você não vai ver uma coisa que seja perfeita pelo homem. Vai ter falha em alguma coisa. Mas a palavra de Deus, ela é perfeita. E além de ser perfeita, ela refrigera a alma. Ela traz alívio para a alma. Refrigera a alma. Ela lhe dá paz. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Isso, irmãos, é tão importante. Quando pensamos sobre lei, né? A lei, logo vem na nossa memória lei. Meu Deus do céu, o que é isso? Lei é restrição, é ficar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas a lei que nós estamos falando aqui é a lei de Deus, é a palavra de Deus, né? E essa palavra não nos impede de nada, de divertir-nos, fazer alguma coisa, mas aqui nós vemos o oposto. As leis de Deus nos advertem, dão sabedoria e entendimento para que nós possamos ter uma vida piedosa para com o nosso Deus. Uma vida de entendimento, saber o que fazer, saber o que não fazer, sabe? Quando alguém ama a palavra de Deus, irmãos, você vai ter a bússola na sua mão que vai lhe conduzir para lugares que vão deixar você tranquilo. Sabia disso? Ela é a bússola que conduz o viajante, dá direção, dá sabedoria. E além disso, renova as nossas forças. Traz alegria ao nosso coração e garante nossa recompensa. As leis de Deus, ou seja, a palavra de Deus, são princípios que oferecem luz para o nosso caminho, não correntes para as nossas mãos, nossos pés, de jeito nenhum. E ela aponta para o perigo de uma vida distante de Deus, ou seja, quando a pessoa está distante de Deus, certamente está também distante da palavra de Deus. Então, queridos irmãos, quando eu vejo alguém, experiência minha, como esse tempo que eu tenho como pastor, eu já tenho essa experiência. Quando eu vejo alguém que não lê mais a Bíblia, que começa a chegar na igreja sem Bíblia na mão, que o pastor está lá dizendo assim, vamos abrir a Bíblia no livro tal, e a pessoa nem sequer abre a Bíblia, fica com a Bíblia fechada lá, e fica olhando para o celular, e fica fazendo outra coisa, desenhando, escrevendo, olhando para o telhado. Irmão, essa pessoa já está longe de Deus. Porque quando uma pessoa está perto de Deus, a palavra de Deus, ela é uma bênção na sua vida. Então, para concluir, eu quero dizer aqui que é chegado o tempo de uma vida piedosa, de um serviço piedoso, um tempo de crescimento na disciplina e na admoestação do Senhor. A Escritura, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e nos provê de um completo e abrangente corpo de verdade divina, necessária para que vivamos
de modo que o nosso Pai Celestial deseja que nós vivamos. A sabedoria e direcionamento necessário para cumprirmos tudo o que Ele nos ordena a crer. Né? Então, irmãos, não é necessário dizer que é impossível crer, entender e seguir o que não se conhece. Como é que a pessoa vai crer? Como é que a pessoa vai entender, né, o que não se conhece? Como é que eu vou seguir a Deus? Como é que eu vou crer em Deus se eu não conheço a palavra de Deus? Jamais. É preciso conhecer. Estamos vivendo um tempo, irmãos, em que a vida espiritual de muita gente está caindo, decaindo. Por quê? Porque esqueceu do estudo da palavra de Deus. E cai, despenca. Crentes biblicamente analfabetos. Eu não estou dizendo que é o caso de quem está assistindo, mas que tem pessoas, crentes, que são analfabetos em relação à palavra de Deus. Não sabem de coisa nenhuma. É como muitos alunos que nós vemos hoje nas escolas públicas do nosso Brasil. Você pergunta assim, fulano, qual série você está? O que é que você faz? Eu terminei o ensino fundamental. Eu estou terminando o ensino médio, estou no segundo, terceiro ano. Rapaz, me responde para mim isso aqui, faz para mim. Eu não sei isso aí, não sei. Ou seja, por quê? É culpa do Estado? Talvez. É culpa do professor, que reclama que não ganha bem? É culpa do pai, da mãe? É culpa de tanta gente? Irmãos, eu sei que tudo isso contribui. Mas quando uma pessoa quer estudar, ele vai em busca. Nós temos exemplos de pessoas que passaram para, tipo, um curso numa faculdade pública de medicina e não estudavam numa escola particular, mas ele estava lá se esforçando, estudando dia e noite, buscando na internet, lendo livros. Eu vi um relato histórico, uma história de um homem que ele é catador de lixo, né? Ou melhor, ele trabalha numa empresa que recolhe lixo das ruas da cidade. E ele juntava livros que ele ia encontrando nas lixeiras, as pessoas jogando fora, ele ia guardando, sabe? E ele estudava aquele livro, os detalhes, e ele passou numa faculdade. Ele e a filha dele. Porque é o esforço da pessoa. E não ficar somente no celular, passando horas e horas no celular, vendo vídeos e mais vídeos, jogos e mais jogos, sabe? Que não traz nenhuma edificação para ninguém, irmãos. Não traz. E esquece da palavra de Deus, esquece de tanta coisa, esquece da família, esquece dos filhos, esquece de tudo. De tudo. E quando vai enxergar isso, se enxergar, vai ver o que deixou para trás. Hoje eu disse isso para um colega, muito mais jovem do que eu. Ele estava chateado porque estava fazendo um serviço, sabe? Que não era para ele fazer, mas estava fazendo. E eu disse assim para ele, eu disse, rapaz, você é um cara novo e você tem condições, você tem possibilidade de estudar e de ser uma pessoa de ser uma pessoa que pode realizar um trabalho muito melhor do que você está fazendo. Você tem condição de fazer isso aí. E ele disse assim, rapaz, mas o problema é que eu não tenho mais pique, eu não tenho mais vontade de estudar. Sabe? Se você começar a estudar, meu querido, a palavra de Deus, você vai criar ânimo. Sabe? E você vai crescer espiritualmente, você vai ganhar força. Você vai ganhar vida. Você vai ganhar defesa. Assim como qualquer outra coisa que você for fazer. Se você se identificar com aquilo, se você buscar,
se você vai lá e você vai crescer com isso. Sabe? Então, é isso que eu queria falar para os irmãos hoje. Né? Que os amados irmãos busquem estudar a palavra de Deus. Eu quero ler mais um versículo com vocês, que está em Efésios capítulo 4, verso 14. Efésios capítulo 4, versículo 14. Hoje eu estou passando um pouquinho de tempo a mais, mas é proveitoso, eu acredito. Para mim, certamente. Efésios capítulo 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Como é que eu não vou ser enganado? Como é que eu não vou ser mais menino inconstante? O que é inconstante? Desce, sobe, cai, levanta. É inconstante. Para que o homem de Deus não seja inconstante, ou a mulher de Deus não seja inconstante, o jovem de Deus, a jovem de Deus não seja inconstante, é necessário que ele se fortaleça na palavra de Deus, e assim ele não vai ser levado em roda por outro vento de doutrina. Alguém chega querendo tirar você da sua doutrina, você tem resposta, você tem fundamento, você tem uma base. Não aquela pessoa, é desse jeito, eu não sei. Irmãos, é triste a gente saber que uma pessoa que nasceu no Evangelho, conheceu o Evangelho hoje, está dentro de uma igreja totalmente errada. É complicado isso aí. Né? Então, como diz aqui na palavra de Deus, pelo engano dos homens que com astúcia engana fraudulentamente. Então, assim como tem homens de Deus que estão lutando para levar a palavra de Deus, ensinar os nossos filhos, ensinar a pessoa a crescer na graça, no conhecimento de Deus, pode ter certeza que também tem homens também que estão querendo fazer o contrário, que estão querendo destruir a vida cristã de uma pessoa. Né? Eu quero, agora sim vai ser o último versículo, eu garanto para você. É o último. Vou pedir até que a irmã Silane escrever aí o último versículo. É Oséias capítulo 4. Oséias capítulo 4 e o versículo 6. Oséias 4 e 6. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Boa noite, irmã Neide. Deus abençoe sua vida, do meu irmão. Oséias 4, versículo 6. Esse versículo é para nós, irmãos. É para mim, é para você, para todo mundo que vai ouvir agora isso aqui. Se você está na sua casa, né? Você vai ouvir esse vídeo em algum momento, se Deus permitir que você escutar esse áudio em algum momento, não olhe para as paredes, não olhe por detalhe. A parede aqui é feia, né? Não tem pintura ainda. Não olhe para o pastor, não olhe para a minha aparência, mas olhe para a palavra de Deus. Olha o que diz aqui, Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Está vendo, irmãos? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. É o que está aqui em Oséias. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Deus estava ali acusando os líderes religiosos de impedir que o povo pudesse conhecer a Deus.
eles deveriam se comportar como os líderes espirituais. Mas ao contrário, agora ele está se tornando líderes de engano. Meu povo perece por falta de conhecimento. Está sendo destruído por falta de conhecimento. Amados irmãos, eu quero desejar aqui para todos vocês uma boa noite. A todos vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Todos vocês que estão ouvindo. Que tiveram esse tempo para ouvir a palavra de Deus. E hoje, nessa noite, eu procurei falar sobre a palavra de Deus. Porque muita gente está muito tempo sem ir à igreja. E certamente a Bíblia está esquecida. Não sei se é o caso dos irmãos, eu não sei. E nem desejo saber. Isso é algo entre você e Deus. Mas busque a palavra de Deus. Ensine os seus filhos. Sabe? Isso vai ser de muita importância. O mundo perece, irmãos, por falta do ensino da palavra de Deus. As escolas hoje não têm. As escolas não têm uma... A escola pública não tem o ensino da palavra de Deus. Não tem. Né? Aí tem outras coisas, tem filosofia, tem não sei o que, tem tanta coisa, mas a palavra de Deus não tem. A minha opinião era que tivesse pastores ensinando, teólogos ensinando dentro de uma escola como tinha antes. Sabe? Que tivesse um momento com Deus. Mas não tem. E esse conhecimento que é dado sem a instrução da palavra de Deus é horrível. É horrível. Sabe? Então, vamos nos preocupar em também buscar o ensino da palavra de Deus para nossas vidas. É de fundamental importância. Assim como nós gostamos de um alimento físico, né? Nós gostamos de nos alimentar para manter o nosso corpo. Pode ter certeza que o alimento espiritual da palavra de Deus, irmãos, é de suma importância. Se não tiver o ensino da Bíblia, se ficar só com coisinhas, com louvores, que é importante, que é legal, tudo bem, com uma frasezinha, não sei o que, irmãos, não tem crescimento. Não há prosperidade espiritual. Não há. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos dar aqui uma boa noite, né? Para todo mundo. Vamos ver quem é que está comigo aqui hoje. Irmão Carlinho Ferrão, boa noite. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Também temos ali a irmã Rosa Soares, que está assistindo. Deus abençoe a vida da irmã. E também temos também a irmã Neide Cavalcante, que é a esposa do meu irmão, do pastor Carlos. Eles moram lá no Limoeiro do Norte, que Deus abençoe a vida deles. E também tem a irmã Cirlane, que está me ajudando aqui, postando os versículos. Amém, Deus abençoe. E também temos aqui, deixa eu ver aqui, a irmã Patrícia Helena, que sempre está acompanhando. Essa semana a irmã Patrícia, ou melhor, ontem, né? Perdeu o seu pai. E isso abalou muito a vida dela, de todo mundo, os filhos. Foi uma coisa muito rápida. Mas, como diz a irmã, Deus sabe todas as coisas. Deus está no controle de tudo. E graças a Deus que eu sinto que a irmã está próxima da palavra de Deus. Deus está lhe sustentando. Tem também o seu esposo, que lhe dá um apoio. O irmão Rafael. E é isso, a vida continua. Também temos aqui a Milene Ferreira, que também está ouvindo aqui. E que Deus abençoe a sua vida. Milene, obrigado por você estar participando com a gente. E Deus abençoe muito. E também, deixa eu ver mais alguém aqui. Rafael, a irmã Isabel, que também está assistindo. A irmã Isabel é uma benção, grato mais que a irmã esteja melhor. Meu irmão Sérgio, o irmão John Cavalcante também está assistindo. Um jovem muito bom, que ama a palavra de Deus, que gosta de ler.
E o Lúcio Gomes também, um colega meu lá da Fortaleza, também está assistindo também. Deus abençoe, está ouvindo aí. Eu fico tão feliz em ouvir isso, viu, Lúcio? E ver você aqui participando, porque a gente trabalha junto, a gente estamos aí, faz a mesma função. E certamente eu quero dizer que você para mim é uma pessoa muito importante, viu? Não só você, mas todos os nossos colegas de trabalho. Carlinhos e irmão Sérgio, abençoado irmão Sérgio, homem de Deus. E também quem mais está aqui, a irmã Ivani, que trabalha aí na saúde. Os irmãos sempre lembram de orar por ela. Deus venha trazer proteção para a sua vida. E quem mais está aqui também com a gente? A Larissa, esposa do Michel, do irmão Michel também. Deus abençoe sua vida. Irmão Rafael Vidal. E, enfim, todos vocês que tiraram esse tempinho para ouvir a palavra de Deus. O Gildson também. Todos vocês. Tenham uma boa noite. Vamos fazer um momento de oração. Agradecer a Deus por esse momento. Pedindo para que os irmãos fiquem firmes, né? Busquem a palavra de Deus, se fortaleçam nela e tenham uma vida de paz, de alegria. Vamos falar com Deus nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai, graças te dou, Senhor, porque nós estamos felizes, porque ouvimos aqui um pouco da palavra, eu em especial, porque fortaleceu o meu coração, o meu entendimento em saber que a tua palavra, Senhor Deus, é uma bênção para nossas vidas, Senhor Deus. Ó Deus, nos dá força, ó Deus, para que nós venhamos passar isso para os nossos filhos, Senhor Deus. Ter esse conhecimento da palavra de Deus, saber que é de suma importância que eles aprendam a Bíblia, Senhor. Nos ajuda. Obrigado, meu Deus, porque na minha infância o Senhor permitiu que professores da escola bíblica me ensinassem. A amada irmã Doris, que me ensinou bastante, e também a irmã Terezinha, que hoje está na glória, e outras pessoas que me ajudaram, o pastor Gregório também, que sempre estava ali ensinando. Meu Deus, sou muito grato, meu Deus, porque o Senhor tem me ajudado, Senhor Deus. Eu tenho tantas dificuldades ainda, mas o Senhor tem me ajudado, tem me dado o que eu preciso. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra nas nossas vidas, Senhor, porque ela nos alimenta, meu Deus. Esse livro maravilhoso, divino, inspirado por Deus. Que cada um de nós possamos ganhar, ter, ó Deus, esse desejo de buscar a tua palavra, ensino, conforto, alegria e paz. Meu Deus, eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos. O Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe o que cada um precisa. Acalma o coração de cada um, dar alegria, Senhor Deus. Reveste o teu poder. Ó Deus, que o Senhor esteja com as pessoas que estão enfermas nos hospitais, trazendo cura, trazendo salvação, Senhor Deus, que é muito importante. E que logo, logo nós possamos estar juntos, fazendo, ó Deus, o teu ID, levando a palavra de Deus às pessoas que mais precisam. Em nome de Jesus eu te oro e eu te agradeço agora para todo sempre, pedindo perdão dos nossos pecados, dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos, tenham uma boa noite. Em breve nós voltaremos e vamos estudar mais a palavra de Deus. Deus abençoe a todos.